Estava no meio de uma frase quando meu genro começou a falar por cima de mim, alto, como se eu não estivesse ali. Ninguém reagiu. Ninguém disse, deixa ela terminar. Eu fiquei invisível no meio da própria família. Passei anos engolindo isso, até perceber que não precisava gritar para ser ouvida. A resposta mais poderosa é silenciosa. Parei de falar, olhei fixamente para ele até o silêncio ficar constrangedor. Ele nunca mais interrompeu. Quando te tratam como invisível, você não precisa de palavras. Precisa de presença firme que recusa colaborar com a própria diminuição. E essa presença muda tudo. Se esse conteúdo está chegando até você no momento certo, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Isso ajuda esse vídeo a alcançar outras pessoas que também precisam ouvir isso. Vou te dar respostas silenciosas específicas que exigem respeito na hora. Sem gritar, sem brigar, apenas presença inamovível. Tenho 74 anos e vou te contar sobre o momento exato em que percebi que tinha me tornado invisível. Não foi dramático. Foi numa tarde comum durante um almoço familiar. Eu estava no meio de uma frase, falando sobre algo que me importava, contribuindo genuinamente para a conversa, quando meu genro simplesmente começou a falar por cima de mim, alto, como se eu não estivesse ali, como se minhas palavras fossem apenas ruído de fundo que podia ser sobreposto sem nenhum problema. E o pior, ninguém reagiu. Ninguém disse, espera, deixa ela terminar. Ninguém sequer pareceu notar o que tinha acontecido. A conversa fluiu naturalmente para o que ele estava dizendo, e eu fiquei ali, com a frase pela metade, completamente invisível. Não foi a primeira vez. Era um padrão que vinha se estabelecendo gradualmente havia anos. As pessoas começaram a falar por cima de mim em reuniões familiares. Começaram a tomar decisões sobre coisas que me afetavam diretamente sem me consultar. Começaram a me explicar coisas básicas, como usar o celular, como funciona o banco online, com aquele tom lento e alto que se usa com criança pequena. E eu engolia tudo. Sorria educadamente, deixava passar sem reclamar, porque confrontar parecia pior, porque reclamar me faria parecer sensível demais, dramática, difícil. Então, eu ativamente colaborava com a própria invisibilidade, me fazendo menor a cada interação, até aquele almoço específico. Até aquele momento em que meu genro falou por cima de mim e ninguém sequer piscou. E algo dentro de mim disse com clareza absoluta: chega. Mas não foi raiva explosiva, foi clareza fria. A clareza de que eu não precisava gritar para ser ouvida. Não precisava me defender verbalmente para ser respeitada. Não precisava provar absolutamente nada com palavras elaboradas. A resposta mais poderosa que eu poderia dar era completamente silenciosa. Se esse conteúdo está chegando até você no momento certo, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Isso ajuda esse vídeo a alcançar outras pessoas que também precisam ouvir isso. Comecei pequeno, testando uma estratégia simples. Quando alguém falasse por cima de mim, eu simplesmente parava de falar imediatamente e olhava fixamente para a pessoa, sem raiva visível, sem expressão dramática. Apenas olhava diretamente nos olhos e mantinha o olhar firme até que o silêncio ficasse absolutamente desconfortável. A primeira vez que fiz isso foi com aquele mesmo genro numa reunião seguinte. Comecei a falar sobre algo. Ele interrompeu exatamente como sempre fazia, e eu parei de falar no meio da palavra. Silêncio total. E olhei diretamente para ele sem desviar. 5 segundos, 10 segundos, 15.
O desconforto na sala ficou fisicamente palpável. As pessoas começaram a perceber a tensão. Ele gaguejou visivelmente. Parou de falar sem saber como continuar. Ficou completamente sem saber o que fazer com aquele olhar fixo e silencioso. E então, muito calmamente, eu retomei exatamente de onde tinha parado, como se a interrupção dele simplesmente não tivesse acontecido, como se ele fosse completamente irrelevante para o que eu estava dizendo. A mensagem foi cristalina, sem que eu precisasse dizer uma única palavra. Eu estava falando: você não tem permissão para me interromper assim. E funcionou perfeitamente. Ele nunca mais interrompeu da mesma forma casual, porque o peso daquele silêncio constrangedor pesou infinitamente mais do que qualquer bronca verbal jamais pesaria. Percebi algo absolutamente fundamental naquele momento. Palavras podem ser facilmente ignoradas, argumentadas, descartadas como exagero. Mas silêncio firme, acompanhado de presença física inamovível, isso incomoda profundamente. Isso força reconhecimento imediato. Isso não pode ser ignorado ou minimizado facilmente. Estudos extensivos sobre comunicação não verbal mostram que 93% do impacto real de uma mensagem vem de elementos não verbais, tom de voz e linguagem corporal. Quando você responde verbalmente a desrespeito, está entrando num terreno onde podem facilmente argumentar, justificar, minimizar suas palavras. Quando você responde com ação silenciosa e absolutamente firme, não há como argumentar contra sua presença física concreta. Comecei a aplicar isso sistematicamente em outras situações cotidianas. Quando minha filha começou a tomar decisões sobre reforma na minha casa sem me consultar minimamente, escolhendo cores de parede, comprando móveis novos, organizando tudo para facilitar minha vida, não discuti verbalmente. Não argumentei sobre autonomia. Simplesmente não acatei as decisões dela. Quando os móveis novos chegaram, eu os deixei encostados na garagem sem usar. Não coloquei no lugar. Não agradeci. Quando ela perguntou por que os móveis não estavam sendo usados, respondi apenas: não pedi, não quero. Ela tentou argumentar extensivamente sobre como seria muito melhor para mim, sobre como tinha pensado cuidadosamente em cada detalhe, sobre quanto trabalho tinha dado escolher tudo. Eu apenas repeti calmamente: não pedi, não quero. E mantive a posição sem vacilar. Houve tensão visível? Sim, bastante. Houve desconforto familiar? Sim, considerável. Mas sabe o que não houve mais? Não houve mais nenhuma decisão tomada por mim sem mim, porque ela aprendeu rapidamente uma lição clara. Eu não vou colaborar passivamente com o que não concordo. E você não pode fisicamente forçar uma pessoa de 74 anos a usar móveis que ela não quer na própria casa. A lição foi absolutamente clara para todos. Quando você para completamente de colaborar com a própria diminuição, as pessoas são forçadas a te tratar como presente e relevante, porque sua não cooperação ativa cria fricção concreta, que não pode ser simplesmente ignorada. Conheci um senhor de 78 anos cuja família tinha decidido unilateralmente que ele não deveria mais dirigir. Não por questão médica objetiva, ele tinha todos os exames em dia, visão boa, reflexos adequados, mas simplesmente porque achavam perigoso na idade dele. Pegaram as chaves do carro dele e anunciaram a decisão como fato consumado sem discussão. Ele não discutiu verbalmente, não gritou, não argumentou sobre direitos ou capacidade. Fez cópia das chaves discretamente
e continuou dirigindo exatamente como sempre tinha dirigido. Quando descobriram e confrontaram furiosamente, ele disse apenas: "Tenho carteira válida, tenho atestado médico atual, vou continuar dirigindo." E continuou normalmente. Eles ficaram absolutamente furiosos, ameaçaram, argumentaram extensivamente. Ele manteve a mesma resposta simples: "Vou continuar dirigindo." E continuou sem vacilar. Eventualmente, eles pararam completamente de tentar controlar essa decisão, porque perceberam claramente: ele não vai obedecer ordens sobre a própria vida. E não há como fisicamente impedir um homem de 78 anos determinado de fazer o que quer com o próprio carro e a própria mobilidade. Essa é a força silenciosa mais poderosa da ação não verbal. Você não precisa convencer ninguém com argumentos elaborados. Não precisa justificar extensivamente. Você simplesmente age de acordo com sua vontade própria e mantém firmemente, independentemente da reação emocional dos outros. Outra situação extremamente comum: pessoas explicando coisas básicas como se você fosse mentalmente incapaz. A atendente do banco falando devagar e alto sobre como funciona um depósito simples. O técnico da loja te tratando como se você nunca tivesse visto um computador na vida. A pessoa jovem assumindo automaticamente que você precisa de ajuda detalhada com absolutamente tudo. A resposta verbal típica: "Eu sei disso, não preciso de explicação, não sou burra." Soa defensiva e fraca. Põe você numa posição de estar se justificando, de estar provando capacidade básica. A resposta silenciosa: você simplesmente faz o que precisa fazer, sem esperar a explicação condescendente terminar. Pega o formulário e preenche sozinha com competência, enquanto a pessoa ainda está explicando devagar. Mexe no computador com habilidade, enquanto o técnico ainda está assumindo que você não sabe nada. Age com autonomia total, sem pedir validação ou permissão. A mensagem é absolutamente clara sem palavras. Sua condescendência é irrelevante. Eu sei exatamente o que estou fazendo. E você prova isso concretamente com ação competente, não com defesa verbal. Tem algo profundamente poderoso em simplesmente não se defender verbalmente, porque defesa verbal implica automaticamente que você aceita que há uma acusação válida a ser defendida. Quando alguém te trata como incapaz e você argumenta "eu sou perfeitamente capaz", está implicitamente concordando que a capacidade está em questão legítima e precisa ser ativamente provada. Mas quando você simplesmente age com competência óbvia, sem reconhecer minimamente a condescendência, está dizendo algo muito diferente e mais poderoso. Sua percepção incorreta de mim é irrelevante. Não vou nem dignificar isso com resposta. Uma amiga de 70 anos me contou sobre uma situação reveladora no supermercado. A pessoa do caixa começou a falar com ela como se falasse com criança pequena. Tom infantilizado, palavras simples demais, velocidade muito lenta. Minha amiga não disse absolutamente nada em resposta. Apenas olhou diretamente nos olhos da pessoa e manteve o olhar em silêncio absoluto por longos segundos constrangedores. A pessoa ficou visivelmente desconfortável com aquele olhar. Parou imediatamente com o tom infantil e começou a falar normalmente como fala com qualquer adulto, sem uma única palavra trocada.
Apenas o peso de um olhar firme e silencioso, dizendo claramente: eu vejo exatamente o que você está fazendo e não aceito nem tolero. O silêncio consciente carrega autoridade, que palavras muitas vezes não conseguem carregar. Porque silêncio confiante comunica algo poderoso. Não preciso me explicar. Não preciso me justificar. Minha presença física é suficiente. Aprendi também que há momentos específicos em que a resposta certa não é silêncio estático, mas simplesmente sair fisicamente da situação. Quando uma conversa se torna abertamente desrespeitosa, quando te tratam como decoração invisível, quando estão claramente te subestimando, você não precisa ficar ali e aguentar educadamente. Você simplesmente se levanta e sai sem cerimônia. Não precisa explicar os motivos. Não precisa se desculpar pela saída. Você apenas sai e deixa sua ausência física falar eloquentemente por si mesma. Fiz isso numa reunião familiar onde estavam discutindo abertamente minha saúde, como se eu não estivesse fisicamente na sala. Falando sobre mim na terceira pessoa, decidindo entre eles o que seria melhor para ela, sem me dirigir uma palavra. Me levantei calmamente no meio da conversa e saí da sala sem dizer nada. Fui direto para casa. Depois, ligaram confusos, perguntando o que tinha acontecido. Por que eu tinha saído assim? Respondi simplesmente: quando quiserem falar comigo em vez de sobre mim, me avisem. E desliguei sem prolongar. Houve drama familiar? Sim, considerável. Mas também houve mudança imediata e permanente, porque perceberam claramente: ela não vai ficar sentada passivamente sendo tratada como objeto de discussão. Se querem a presença dela, precisam ativamente respeitá-la. Conheço uma senhora de 82 anos que aplicou isso numa consulta médica. O médico estava falando exclusivamente com a filha dela sobre o tratamento, como se ela não estivesse ali, discutindo doses, efeitos colaterais, decisões, tudo direcionado à filha. Ela se levantou, pegou a bolsa e começou a sair. O médico, surpreso, perguntou para onde ela estava indo. Ela respondeu: vou procurar um médico que fale comigo, não sobre mim. E saiu. A filha ficou constrangida. O médico ficou chocado. Mas ela encontrou outro médico que a tratava como adulta capaz. E a mensagem ficou: desrespeito tem consequências concretas. Essas respostas silenciosas, parar de falar e manter olhar fixo quando interrompida, não acatar decisões impostas sem consulta, agir com autonomia sem pedir permissão, sair fisicamente de situações desrespeitosas, têm todas algo fundamental em comum. Todas recusam ativamente colaborar com a própria diminuição. Quando te interrompem e você continua falando mais alto, competindo por espaço, está entrando no jogo deles. Quando você para completamente e olha, está estabelecendo limite claro. Quando te tratam como incapaz e você se defende verbalmente, está aceitando que a capacidade está em questão. Quando você simplesmente age competentemente, está mostrando que a questão nem existe. O respeito que você busca não vem de implorar verbalmente por ele. Vem de presença firme e absolutamente inamovível que recusa aceitar desrespeito.
E aos 60, 70, 80 anos, você já passou décadas sendo educada, sendo complacente, engolindo desrespeito para manter a paz superficial. Agora é hora de exigir respeito, não com palavras suplicantes, mas com ações silenciosas que tornam impossível te ignorar ou diminuir. A sociedade espera que idosos sejam invisíveis quando conveniente, que aceitem ser interrompidos, que tolerem decisões tomadas por eles, que agradeçam condescendência como se fosse gentileza. Cada vez que você responde silenciosamente em vez de verbalmente, cada vez que age em vez de argumentar, cada vez que simplesmente não colabora com a própria diminuição, você quebra essa expectativa. E aqui está o que descobri. As pessoas se ajustam surpreendentemente rápido quando percebem que você não vai mais aceitar ser diminuído em silêncio. Porque sua não colaboração cria fricção que força a mudança. O respeito não é negociado com palavras, é estabelecido com presença. E você tem todo o direito de ocupar espaço, de ser ouvida, de ser consultada, de ser tratada como adulta capaz que sempre foi. Não precisa gritar, não precisa brigar, apenas não colabore mais. E observe o quanto muda quando você para de ser invisível. Se você chegou até aqui, obrigada por ter passado esse tempo comigo. Espero que essas estratégias te deem ferramentas práticas para exigir respeito sem desgaste verbal. Deixa o like se isso fez sentido para você. Se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos e compartilha com alguém que está sendo tratado como invisível. E deixa também um comentário aqui embaixo. Qual dessas respostas silenciosas você mais precisa usar? Em que situação? Quero muito ler o que você tem a dizer. Cuide-se bem.